Sejam bem-vindos às 4 jornadas da língua portuguesa na Universidade de Cabo Verde, Polo do Mingueiro. A comunicação que vamos assistir intitula-se O Exótico e o Erótico, um diálogo sobre a transgeneridade, e é proferida por Adrielle von Ocker. Adrielle von Ocker é a pessoa transgênero fluido, escritora, psicanalista e poliglota. Autora com 7 livros publicados, atua desenvolvendo pesquisas na área de psicanálise, literatura sobre perspectivas historiográficas e análise do discurso. Atualmente, trabalha como editora-chefe no projeto Revista Ikebana. Além disso, atua como representante da literatura mato-grossense no coletivo Escreviventes. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. É um grande prazer estar aqui, agradeço imensamente a oportunidade. Meu nome é Ariel e vou apresentar para vocês a minha comunicação, cujo título é O Exótico e o Erótico, um diálogo sobre transgeneridade. O primeiro ponto que eu gostaria de discutir aqui diz respeito à autoralidade da pesquisa, a autoria daquela pesquisa, que não se dissocia o pesquisador daquilo que é pesquisado. O mundo, como nós vivemos, o mundo em que estamos inseridos, é parte integrante de nós, como nós somos parte dele. E isso é importante para a minha pesquisa justamente porque eu sou uma pessoa trans, falo aqui, portanto, como uma pessoa trans, e o que eu objetivo fazer é uma transreflexão. Minha história com esse tema vai começar ali em 2021, quando eu publiquei um artigo cujo título era O Fetiche do Corpo Trans, no Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica de Campinas. E o meu artigo recebeu uma série de críticas bastante duras, bastante pesadas, de outras e outros psicanalistas. A primeira formação é psicanálise. Depois de investigar isso, perceber por que isso surgia, quais eram os fundamentos usados, e a maioria deles se baseava numa abordagem do afetos. Então, ali soava completamente absurdo que eu, uma mulherzinha trans, fosse falar desse tema, e fosse entrar nesses pormenores, e falar que o corpo trans é um fetiche. Que ele pode ser um fetiche, que essa ideia é fetichizada, que é uma ideia erotizada e uma ideia profundamente desumanizante. Soou absurdo. Não era um lugar de fala compreendido socialmente como válido, então. Mas o que isso é interessante? É precisamente o lugar de fala, o lugar de investigação, que vai construir o meu traço autoral na pesquisa. Então, a pesquisa e o pesquisador e a pesquisadora não estão separados. Não que isso queira dizer que a pesquisa seja uma opinião, mas que os traços de autoralidade, o que levou a pessoa a pesquisar e a visão que ela tem acerca daquele tema, diz muito sobre ela também. E por vezes a escrita acadêmica nos distancia disso. É um problema. Por quê? A objetividade completa também é impossível. A subjetividade perfeita não é o nosso objetivo, mas a objetividade perfeita também não é alcançável. Então, temos que ter muito em vista isso também. O que eu pesquiso e a minha trajetória enquanto pesquisadora estão intimamente associados. E dizendo isso, eu começo a apresentação aqui, seguindo para o primeiro tópico, que se chama Gênero no Mundo Ocidental. E eu começo citando a Judith Butler em seu artigo Regulações de Gênero, onde ela diz precisamente que o gênero não é uma norma exatamente, embora hajam visões normativas acerca de feminilidade e masculinidade. Mas o gênero não é isso. O gênero não é o que alguém é e nem o que alguém tem.
Ele é um aparato pelo qual a produção e a normalização do masculino e do feminino se manifestam com formas intersticiais, hormonais, cromossômicas, físicas e performativas que o gênero assume. Só aqui daria para a gente escrever um livro. Mas o que é interessante de observar? O gênero não diz respeito a uma natureza a priorística do ser. Ou seja, eu não nasci com o meu gênero, eu me constituí socialmente e subjetivamente com aquele gênero. Isso porque o gênero é uma construção social. E, ao mesmo tempo, a Judith deixa ali muito claro que as estruturas de aparato de gênero são binárias. Então, isso nos coloca frente a um grande problema. O ser humano, cresce com dois caminhos possíveis, homem ou mulher. O corpo trans se insere nessa encruzilhada, porque ele é justamente os corpos, ele representa todos aqueles corpos que rompem com esse paradigma do duplo caminho. Porque ser trans não é você ser homem e se ver como mulher, ou você ser uma pessoa com útero e se ver como homem. Não diz respeito a isso. Diz respeito a quê? A você não se enquadrar naquele aparato específico que foi designado aquele corpo. Ou seja, se você é um corpo com pênis, você tem que ser homem. Não necessariamente. Inclusive, existem muitos movimentos que têm surgido agora, que vejam com muito bons olhos, inclusive, sobre os gêneros não binários. E aí surge aquela reflexão, mas não binário é trans? E isso parte de uma grande incompreensão do que é ser trans. Porque ser trans não diz respeito a ser homem ou mulher trans, mas diz respeito à ideia da transgeneridade, de não corresponder ao que é socialmente e culturalmente esperado daquele corpo. Então, não binário é trans. Pessoas trans, mulheres trans, homens trans, gênero fluido, todos eles são trans. E estão ali nesse ponto de ruptura com a norma binária. Bom, o gênero, como eu disse, não é algo a priorístico. E, além disso, ele se constitui a partir de uma lógica oposicional. Os cânones de masculino e de feminino não se construíram como uma ideia de complementação, como muitas vezes se visa defender. Pelo contrário, ser homem é precisamente rechaçar tudo aquilo que diz respeito ao universo feminino. Então, se o homem é força, a mulher é fraqueza. Se o homem é razão, a mulher é emoção. E isso nega completamente a possibilidade de intersecções entre os dois universos. Porque não se pode, paradoxalmente, ser forte e ser fraco. Homem não chora. Mulher não sabe matemática. Esses são alguns atos de fala que a gente escuta e que, curiosamente, esse ato de fala funciona como uma ratificação e um fortalecimento do próprio ethos que o produz. Por quê? Quando eu digo, mulher não é boa de matemática, mulher é só emoção, mulher é histérica, homem não chora, homem, ele é bom em esportes, homens, enfim. Tudo isso vai criar uma profecia autorrealizante ali, porque isso é tão reiterado, tão repetido, que se torna uma realidade. Não porque aquilo seja inerente ao sujeito, não porque aquilo seja a priorístico, mas porque a conjuntura em que isso se insere produz as suas próprias consequências. E as consequências já estão ali previstas. Então, funciona como uma profecia. Eu prevejo que isso acontecerá, mas é precisamente graças à minha ação que isso se realiza. E isso dá a ilusão de ser algo a priorístico. Não é. Seguindo por esse caminho, né, a gente tem já o primeiro grande problema do gênero. Se eles são relacionados, se essa comparação é feita de modo oposicionista e não complementar, há uma relação de disparidade,
de direitos, deveres e privilégios reservados a cada indivíduo, segundo o grupo no qual ele se insere. Isso é estruturado mediante pactos sociais bastante estabelecidos, ratificados por atos de fala como coisa de homem, mulherzinha, viadagem, traveco, coisa de menino. Entrando precisamente ali no mundo da transgeneridade. Se só existem esses dois mundos, masculino e feminino, homem e mulher, o corpo trans que transita entre as duas realidades, ele não é uma possibilidade válida. E isso rompe a sua própria presença, rompe tacitamente os pactos sociais. E há uma reação violenta, muito violenta, que aqui eu trago atos de fala, mas eu poderia trazer violências de outras ordens muito mais intensas, a nível de violência física, moral, sexual, patrimonial. Então, ressalto que isso que eu estou trazendo é um pequeno recorte da imensa realidade, da imensa dificuldade que representa ser uma pessoa trans no mundo. E esses atos de fala traduzem algo de muito interessante, que aqui na área da análise do discurso a gente pode ver. Por que ser mulherzinha é algo ruim? Porque ao lugar da feminilidade foi renegado tudo aquilo que era fraco, desprezível, podre, sem importância. Aquilo que era emotivo, que era emocional, que era descontrolado. A mulher é histérica ao ver dessas pessoas, ao ver desse ethos, dessa cultura ocidental, reiterada em diversos meios. Por quê? Inclusive, não sei se vocês sabem, o termo histérica vem de hystera, do grego, que significa útero. Porque se acreditava que o mal das mulheres histéricas vinha justamente do seu útero. Por isso não há homens histéricos. Então, só essa palavra já nos traz assim, uma carga histórica de discursos reiterados muito grande. E, seguindo por essa linha, eu vou trazer uma abordagem tangencial, que é a questão do fetichismo e a sexualidade. E a gente sabe que o fetiche está culturalmente associado a uma pluralidade de práticas, corpos e locais vistos como proibidos ao ato sexual. Dessa maneira, atos em lugares públicos, frottage, exibicionismo, pedofilia, relações interraciais, tudo isso é amplamente explorado ali dentro das indústrias pornográficas. E o corpo trans entra ali também. Por quê? Porque dentro dessa ordem que eu mencionei a vocês, de um corpo que caminha por essa via perigosa, ignorada e desconhecida, ele se constitui como um lugar do proibido. Por quê? Justamente esse status de marginal, digo ali no sentido de quem está à margem da ordem, o coloca em um lugar de interesse. E isso tem duas faces. A priori, né? A sociedade ocidental vive sob uma égide heteronormativa e cristã. Isso é inegável. E a indústria pornográfica explora isso. E esses corpos trans são desumanizados nesse processo. Tal que eles podem ser um objeto do prazer de outro sem nenhum problema dentro dessa indústria e dentro desse público que a consome. Então, esse é o primeiro ponto. Eles estão em um lugar de repulsa, de ódio, de nojo. E dentro desse teatro social, o homem, hétero, branco, cis, ele reencena, dentro da própria pornografia, uma estética de masculinidade baseada na dominação. E o próprio ato sexual encena ali uma estratégia de dominação. O que eu digo aqui para vocês? Os discursos, dentro ali de ativo, passivo, quem come, quem dá,
quem é a mulherzinha da relação, reencenam uma ordem e reiteram uma ordem que já estava estabelecida. Eles repetem uma ordem. Por quê? Historicamente, quem esteve no lugar de submissão era a mulher. Portanto, você ser um corpo trans, você ser um corpo que rompe com essa ordem, você está se colocando num lugar simbolicamente reservado ao feminino. Por isso, dizer que uma pessoa trans é mulherzinha entra num lugar de ofensa. Porque o lugar reservado às mulheres foi o da margem. Não era importante, não era interessante. Então, atacar uma pessoa trans e dizer, você é mulherzinha, você é a passiva da relação, é justamente dizer que você está renegando o seu lugar privilegiado de masculinidade. E isso rompe o pacto social de uma maneira tão violenta que esse corpo imediatamente é desumanizado completamente. Então, assim, o corpo trans simplesmente não é humano. É essa a visão, é claro. Então, ele pode ali estar à disposição da cis-heteronormatividade branca sem nenhum problema. Porque, no afinal, não é um ser humano, não tem vontades próprias, não lhe é reservado o lugar da subjetividade. Ele é completamente objeto. Bom, e essa erotização e esse ato sexual, ele é semiotizado através dessa reintercenação dos papéis de gênero. Porque os próprios papéis sexuais estão ali refletindo dentro dessa indústria os papéis sociais que são conferidos a esse gênero. E esse corpo trans, ele encontra um outro lugar ainda de erotização. Porque, como eu disse, ele não é reconhecido em sua identidade como uma pessoa trans. É reconhecido como um objeto do prazer de outrem. E, ao mesmo tempo, objeto de curiosidade. Porque ele é colocado ali como não uma mulher trans, não um ser humano não binário, não um homem trans, mas como uma mulher com pau, um homem com vagina, ou uma mulher que quer ser homem, um homem que quer ser mulher. Percebem como essa construção linguística traduz inteiramente o pensamento que se tem dela? Não se reconhece a identidade da pessoa trans porque simplesmente não é visto como uma possibilidade que uma pessoa seja trans. Justamente porque a ordem cis está tão bem cristalizada que ela é tomada justamente ali como um status de a priorística, religiosa, natural. E isso é completamente aceito. O corpo trans simplesmente não é nem reconhecido, por vezes, como trans. É simplesmente um corpo cis que quer ser outra coisa. Bom, culturalmente, o mundo ocidental se baseia em binômios: bem, mal, céu, inferno, santo, pecador, homem e mulher. Daí, os lugares reservados a cada núcleo são sacralmente vigiados por esses panótipos da moral. Metáfora ali, estão no Foucault. E o corpo trans contesta essa existência e ele é visto ali como marcado, imundo, mutilado, pecador, nojento. E esses corpos, portanto, seriam capazes ali de contaminar a pureza moral e naturalista dos corpos cis. E isso, ao mesmo tempo que reitera um preconceito estrutural contra as pessoas trans, também desperta o interesse. Por quê? O exótico anda de mãos dadas com o erótico. É o proibido que interessa. É o que não pode ser feito às claras que interessa. E aqui entra um outro momento da desumanização, que é, citando ali o Freud, um corpo com o qual se pode ter um ato sexual, mas em cuja relação não pode haver afeto. Diferentemente ali do corpo da mulher cis, que muitas vezes se pode ter um afeto, mas não se pode ter o ato sexual. Bom, isso tudo, naturalmente, como entra aqui na minha seção número 3, está baseado numa lógica de masculinidade dominante. E qual é o problema da masculinidade? Como assinala Silva 2001?
Até o século XVIII, não era possível encontrar um modelo de sexualidade humana conforme entendemos hoje. Foucault vai ressaltar que o próprio termo sexualidade é um termo surgido no século XIX, portanto pertencente às sociedades modernas e pós-modernas. Desse modo, o mesmo autor destaca que o modelo de perfeição estava representado na anatomia masculina, onde a regra fálica distinguia perfeitamente o domínio de superioridade e inferioridade masculina e feminina, respectivamente. Concebida como um homem invertido e inferior, a mulher será um sujeito menos desenvolvido na escala da perfeição metafísica. Então, aqui, acredito que essa fala de Silva, ali, juntamente com Foucault, esclarece muito bem aquilo que eu estava dizendo, né? O lugar da mulher simplesmente era o lugar de tudo aquilo que restava do que o homem podia ser. Tomás de Aquino, inclusive, na sua Suma Teológica, se dedica a falar, citando, com bases na medicina de seu tempo, que a mulher era o homem que não se desenvolveu. Então, é um legado de misoginia, um legado de masculinidade catastrófica, como se tem dito anteriormente, que se reflete na vivência das pessoas trans e de todas as pessoas LGBTQIA+. Agora focando especificamente nas vivências das pessoas trans, porque elas rompem com esse paradigma. E os mecanismos da desumanização são os mais amplos que vocês puderem imaginar. Estou citando alguns. E é interessante porque a influência da masculinidade foi tão grande que ela condiciona todo o modus pensandi da sociedade em que a gente está. Porque os nossos referenciais são masculinos, são cis, são héteros. Aqui, falando diretamente do Brasil, os nossos cânones da Academia de Letras são, em sua maioria, homens. Os fundadores são homens. A primeira mulher que entrou foi Raquel de Queiroz, ali nos anos 1960, na década de 60, 80. E Raquel de Queiroz, a primeira mulher, tinha um discurso antifeminista. Completamente antifeminista. Pode verificar em qualquer entrevista que ela deu à televisão aberta brasileira. Isso diz muito sobre as escolhas que nós temos, sobre a constituição do pensamento que nós temos, e não é em vão, de modo algum, que esses pensamentos sejam constituídos a partir da masculinidade. Por quê? Como eu disse lá no início da minha fala, esse ethos se reafirma e constrói os seus atos de fala para que se mantenha numa posição de poder. E quem está nessa posição de poder é a masculinidade. E, sobretudo, a masculinidade branca, cis e hétera. Bom, o pensar, como apontam Barbosa e Zolim Veste 2020, está diretamente relacionado com a língua. E a língua portuguesa, na qual escrevo e na qual pensamos, é de natureza binária. Portanto, o próprio sistema linguístico condiciona o modo de se conceber o mundo e nele nos posicionarmos. Assim sendo, o esforço de romper tais estruturas esbarra em um conjunto de regras organizacionais que o concebeu e do qual ele não se desvencilha. Ou seja, pensarmos em uma possibilidade discursiva para se construir um mundo de igualdade, para se construir um mundo de desconstrução da desumanidade, da desumanização do corpo trans, passa por uma reforma linguística. Mas a própria maneira como nós pensamos está ali ligada à língua que falamos. E a língua que falamos é binária. Então, o nosso labor é muito maior do que simplesmente vir aqui e pensar em ideias. É pensar se a maneira como nós as pensamos não está, de alguma maneira, condicionada por esse aparato, essa estrutura binária de gênero que foi concebida historicamente. Então, quando a gente fala de reformas como o uso de gênero neutro, a meu ver, gênero inclusivo, é uma mudança em paradigmas muito amplos. Uma mudança de paradigma mental. Uma mudança na forma de ver o mundo. Aqui nós falamos, é claro, baseados no relativismo linguístico fundado por Benjamin Lee Worth e por Edward Sapir e Benjamin Lee Worth. Então, e depois
largamente contestado e largamente apoiado por diversas correntes da linguística. Bom, enfim. Nessa presente comunicação, o que eu desejei trazer para nós? Uma reflexão sobre a vida que as pessoas trans levam, sobre a maneira como somos nós, trans, de todas as múltiplas identidades possíveis, como somos entendidos socialmente, e como esse entendimento leva a uma sequência de violências sistemáticas contra esses corpos, aos aparatos que são subsídios a essas violências, e que muitas vezes nós mesmos somos reiteradores deles. Deixo aqui essa reflexão e essa provocação, em que medida nós não estamos reiterando os discursos que nos oprimem. E, por fim, deixo também essa urgência de uma reforma na língua e na maneira como pensamos, porque a própria língua, muitas vezes, vai ali reiterar e reforçar discursos que são calcados em preconceitos históricos, legados de diversos séculos de masculinidade dominante. Então, novamente, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui falando a todos vocês. Muito obrigada e muito sucesso a quem me ouve. É isso.